Eu acabei de ler um livro que fala uma frase que me deu muita vontade de gravar vários vídeos falando sobre esse livro, que diz que existe um ditado iraniano que é sobre você ocupar um lugar que está faltando. Tipo, que tem um lugar pra você e que você tava faltando, como se o seu lugar sempre esteve guardado em um lugar, esperando você chegar, mas que às vezes nem você sabia que tava fazendo falta e nem as pessoas, tipo, você não sabia que você tinha um lugar guardado ali. E nem as pessoas sabiam que precisavam de você ali. Mas que quando você chega, parece que você sempre teve um lugar e que aquele lugar sempre vai ser seu. Essa é uma frase que é dita no livro Darius o Grande Não Está Nada Bem. Eu acabei de terminar de ler esse livro e foi uma experiência muito interessante porque eu não esperava gostar tanto desse livro quanto o quanto que eu gostei. Ele é um livro, não é diferente, mas esse ano eu andei fazendo leituras que falam sobre culturas diferentes. Sem querer, eu acabei caindo no caminho desse livro, que vai falar sobre uma cultura na qual eu nunca tinha nem ouvido falar nada sobre. Só que é, no caso, o Irã, que a gente só ouve do Irã falar sobre as tragédias, né? Sobre as coisas ruins de lá. E a gente não ouve sobre as coisas boas. Que não necessariamente coisas boas, mas tipo, não é um caos. É engraçado porque existem alguns lugares que a gente para pra pensar e parece que são cenários de filmes apocalípticos, enquanto na verdade as pessoas só vivem naqueles lugares. E que sim, que tem coisas ruins, bem ruins, mas que não é só isso. E é isso que a gente acompanha nessa história. O Darius, ele é um menino meio persa. Ele tem uma mãe que é persa, que é do Irã, e um pai que é americano. E o Darius, ele tem certa conexão com o lado persa dele. Tipo, ele gosta muito de chás, porque é uma parte muito interessante da cultura do Irã, da cultura dos persas, na verdade. Eles tomam muito chá e eles sabem muito sobre isso, tem um jeito certinho deles fazerem o chá. E eu achei isso muito legal. E ele gosta muito, ele trabalha em uma loja de chás. E também sobre a fala, né? Tipo, ele tem um contato assim bem pequeno, porque ele não sabe falar muito bem, enquanto a irmãzinha dele, de 6 anos, ela fala persa normalmente, com todo mundo, com a mãe dela, com amigos que a mãe dela tem que falam persa. E às vezes ele se sente. Grande parte do livro, Darius, ele vai se sentir excluído exatamente por ele ser esse meio persa. Então, vai acabar que ele tem. A grande parte da família dele mora no Irã. E o avô dele tá com um tumor cerebral, que é terminal. Eu não sei se essa seria a palavra certa, mas o avô dele vai morrer. Então a mãe deles decide que é o momento dela ir visitar a família dela e que o momento deles conhecerem essa família, essa cultura que eles têm muito dessa cultura persa onde eles vivem, mas ela acha que é o momento deles conhecerem de verdade as suas origens. Ou melhor, o que dizem eles que são suas origens. Porque o Darius, ele não sabe exatamente se ele não se sente 100% persa. Então, muita gente fala que é muito legal ele estar voltando pra casa. Mas ele não sente que ele tá voltando pra casa. Não por completo. Porque lá não é a casa dele. Ele nunca esteve lá. Ao mesmo tempo, ele quer conhecer, tentar abraçar essa cultura que ele tem por parte da mãe. Já por parte de pai, o Darius tem problemas. O livro ele vai falar muito sobre os problemas que o Darius tem com o pai, que são principalmente problemas de comunicação, só pra deixar esse adendo. E o Darius, o livro, o autor ele trata sobre um assunto bem delicado que é a depressão. Só que
até na nota que ele deixa no livro, ele fala que ele queria mostrar como você ter depressão não vai te incapacitar de viver. Que isso não deveria te incapacitar de viver. Que as pessoas que têm depressão, elas não são incapacitadas de viver, de sentir. Elas só têm o cérebro delas só não funciona da mesma maneira que as pessoas normais. Normais, entre muitas aspas. Do que um cérebro comum, vamos dizer assim. E, inclusive, logo no começo do livro a gente sabe que o Darius ele toma remédio para depressão. E que é uma depressão genética, que ele herdou do pai. Então o pai dele também toma remédios. Inclusive, o pai dele fica até preocupado quando eles vão pro Irã, porque lá eles não falam muito sobre esse tipo de doença, eles acham meio estranho, né? Existe um certo preconceito, não é um preconceito dentro do livro exatamente, mas é meio que um preconceito. Tanto que tem alguns momentos que as pessoas perguntam pro Darius lá, algumas pessoas, tipo, por que você tá deprimido? O que te deprime? E tipo, ele fica meio, nada, é porque não é... É porque o meu cérebro não consegue fazer as conexões da forma que deveria. Ele diz isso, porque ele meio que não tem nada pra poder dizer que ele tem problemas, que é uma pessoa deprimida, porque ele não é. Ele não tem problemas familiares intensos. Ele tem os pais ali, ele tem uma família que ama ele. Só que às vezes é muito difícil pra ele se sentir amado. E muitas vezes no livro ele se sente um erro, uma decepção. Então vai falar muito isso sobre como às vezes, né, pessoas com depressão acabam se diminuindo. Ele fica pensando muito sobre não ser perto o suficiente pro avô, pra avó, pros tios. E também ele sabe que ele não é... Ele chama até o pai dele de super-homem. Ele sabe que ele não é um super-homem como o pai dele. Ele sabe que ele não é um homem incrível. E, tipo, ele também se diz que ele é um alvo porque ele é uma pessoa que sofre bullying e que não consegue se defender. E o pai dele fala que é porque ele se deixa ser um alvo. Que se ele sim começasse a se impor, ele não seria um alvo. Só que ele não sabe como fazer isso. Porque não é tão fácil assim. Então, ao longo da trama, a gente vai vendo as relações familiares do Darius com a família dele. E também a gente vai ver o Darius fazendo amizade com um menino que ele vai conhecer ali. Logo assim que ele chegar no Ian, que é o Sorab. E ele... Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele corretamente. Porque esse livro é muito legal, porque a gente tem muitos termos de verdade. Nomes de comidas principalmente, que é o que o Darius... A única coisa que ele sabe em persa são nomes de comidas. E tipo, a gente vê muito de comida, muito de chá, porque o Darius fala muito de chá, ele faz muito chás. E também de Star Trek. Se você é um fã de Star Trek, talvez você pegue as referências. Eu não consegui pegar nenhuma, porque ele fala muito sobre Star Trek. E tem uma parte legal ali na história sobre isso. Também fala sobre a cultura do Irã como um todo, que eu achei muito legal. Que tipo... Por exemplo, como aqui no Brasil, a gente tem várias religiões. E lá, eles também têm muitas religiões. Inclusive, fala um pouco sobre o preconceito que algumas pessoas de certas religiões recebem, porque lá a religião predominante é a muçulmana. Mas existem outras religiões ali, algumas são mais aceitas do que outras. E vai falar também que pessoas de certas religiões sofrem mais do que outras dentro daquele lugar, o que é muito triste. É uma parte bem tensa do livro. Mas não é um livro pesado. Eu acho que isso que é o legal desse livro. É um livro que traz temas complexos e apresenta eles de uma forma delicada. Eu acho que o autor ele foi extremamente delicado ao escrever a história do Darius. E é uma escrita super fluida, super divertida de acompanhar também. O livro é muito engraçado. E eu acho que, inclusive, ele me fez... O fim dele, principalmente, me fez pensar sobre como, às vezes, para outras pessoas, a gente não passa por nada. Como, às vezes, para outras pessoas, a nossa vida é perfeita. E, realmente, às vezes, você não tem motivos para ser uma pessoa triste.
Mas isso não quer dizer que a sua vida é perfeita, não quer dizer que você não possa se sentir triste. E isso é uma coisa que o Darius carrega muito. Ele acha que ele não tem que se sentir triste porque ele tem tudo. Mas às vezes você ter tudo também pode ser não ter nada. E, e a forma como ele vai desenvolvendo isso durante o livro, como ele vai tentando se abrir com a família dele, porque ele acha muito difícil se abrir com as pessoas. Ele tem muito medo. Tem uma cena, inclusive, que eu fiquei, tipo assim, torcendo até chegar no final do capítulo, que a avó dele fala de uma coisa que ela gosta e ele se surpreende, assim, porque ele fala, nossa, no caso, é um leve spoiler, mas enfim, ela tá ouvindo ABBA na cozinha. E quando ele vê, assim, ele fica, cara, ela tá ouvindo ABBA. Ela conhece o ABBA. Como ela conhece o ABBA? E, tipo, aí ele fica com vontade de perguntar pra ela como ela conheceu o ABBA, qual é a música favorita dela, do que mais que ela gosta, mas ao mesmo tempo ele sente que ele não tem lugar pra perguntar essas coisas. Isso já é pro finzinho do livro. Aí, quando ele tá quase desistindo, ele vai e consegue, tipo, quando ele percebe que ele pode perguntar essas coisas pra ela, que ele pode se abrir com a sua família, ele pergunta pra ela e, tipo, é muito legal a gente ver o desenvolvimento do personagem, até ele conseguir fazer isso, porque até ele conseguir se abrir com as pessoas é complicado. A gente vê muitas falhas comunicativas ao longo da relação dessa família. E até. E às vezes, tipo assim, dá até um pouquinho de raiva, porque algumas coisas parecem culpa do Darius, mas se você parar pra pensar, na verdade, são culpa das outras pessoas. E que e também que as outras pessoas às vezes não nos escutam. Resumindo, esse foi um livro tão legal de ler que eu senti vontade de sentar e gravar esse vídeo para que talvez outras pessoas conheçam e queiram ler também, se divertir, talvez chorar um pouquinho com essa história. Conhecer uma nova cultura. Eu tenho feito isso com vários livros e é muito legal também ver a conexão que os autores têm, porque não é tão simples você escrever um livro sobre outra cultura. Eu não vi assim. O autor não fala nada, mas eu presumo que ele tem algum tipo de ascendência ou algo do tipo pra história. Eu não li nada sobre, mas depois eu vou dar uma pesquisada, inclusive. Mas eu gosto bastante também de ver isso do autor, porque é uma maneira legal de você ver se o autor realmente foi fiel à cultura daquele lugar. Por exemplo, no livro, um livro que eu gosto muito, que foi um dos livros que me motivou a ler livros sobre outras culturas, é o Um Lugar Só Nosso, que é um livro que fala sobre K-pop e que ele se passa em Hong Kong. E é muito legal, e é muito rico de detalhes e muito verdadeiro culturalmente falando. E o porquê a autora ela tem ascendência coreana, porque tem, né, esse negócio do K-pop, a protagonista ela é coreana e ela tá em Hong Kong. E a autora ela passou um ano em Hong Kong escrevendo esse livro. Eu achei isso super legal, porque dá pra ver que ela trouxe realmente a essência do lugar pra dentro da história. E eu achei isso incrível. E então, eu acho que nesse livro teve também alguma coisa assim, uma pesquisa. Então, eu gosto muito de ler livros desse tipo. Eu me sinto. Eu não sei, eu acho legal abraçar outras culturas, porque é o nosso próprio país, né? Eu amo ler livros nacionais porque eu reconheço a minha própria cultura. E eu gosto de ler livros de outros países porque eu paro pra pensar, nossa, imagina uma outra pessoa lendo um livro, esse livro, e é sobre o país que ela vive. Ela deve achar muito legal. Às vezes não, às vezes ela pode achar desrespeitoso. Mas eu espero que esse livro não seja, mas eu acho que não é não. Não, eu espero que não. Senão não me cancelem, por favor. Bom, esse foi o vídeo de eu falando e falando na frente de uma câmera. A propósito, eu sou o Jonatas. Eu sou um leitor de romances clichês, de livros que fazem chorar. E apaixonado por literatura nacional de todos os tipos, exceto terror e suspense, porque eu não tenho coragem nem estômago pra isso, nem saúde mental. É... e
eu também sou escritor. No momento, eu não posso recomendar nada que eu escrevi pra vocês, porque eu não tenho nada publicado ainda. Um dia tá vindo aí, eu espero. Inclusive, eu posso gravar alguns vídeos falando sobre as minhas histórias. Eu tenho alguns videozinhos no TikTok falando sobre outros livros que eu já li esse ano e no ano passado. E tô pensando também em fazer melhores leituras que eu tive esse ano, que eu tive ótimas leituras durante esse ano. Eu não li muito ainda. Eu quero fazer uma maratona literária essa semana para recuperar essa primeira semana de outubro, para recuperar tudo que eu não li. Vai dar certo? Eu não faço a mínima ideia. Vocês vão saber no futuro. Então, obrigada por ter assistido até aqui, por ter me aguentado falar e falar, porque eu falo demais, eu sei. Tá difícil. E até a minha próxima leitura. Espero que eu venha contar pra vocês sobre ela.